Saravá fraterno a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Davi Bucheb, dirigente espiritual da Casa Fraterna Pai João das Almas. Sejam muito bem-vindos. Casa Fraterna Pai João das Almas, localizado na Avenida Antônio Mano Graço, número 401, primeiro andar, na Vila Formosa. Hoje eu vou iniciar um dos temas bem bacanas aí que eu andei pensando, depois de um longo tempo sem gravar vídeo aqui para o canal, sobre casos de Umbanda. Existem muitos casos, né, que a gente acaba enfrentando no dia a dia, de pessoas que às vezes nos procuram para determinados problemas espirituais ou dificuldades espirituais, né? E a ideia é justamente passar alguns casos para vocês que vão mostrar como que a espiritualidade ela atua, né? Como que as pessoas acabam meio que sendo envolvidas por forças, às vezes do baixo astral, né? E nem se dá conta do quanto isso pode ser prejudicial, né? Então, quando eu falo assim, às vezes as pessoas se assustam, né? Mas a ideia, na verdade, é passar um pouco de conhecimento e informação. Então, dia 25 de janeiro de 2019, sexta-feira, feriado de São Paulo. Estive eu, junto com a minha esposa, atendendo um chamado ali na região de Santo André. E qual que era a questão toda? A questão era, a pessoa me chama devido à sua residência, a casa que ela havia vendido para uma outra pessoa. Essa pessoa morou nessa casa durante 5 anos e no morar nesta casa ela pagou um valor e depois ficou um tempo sem pagar nada. E a casa totalmente detonada. E aí entraram num acordo e a pessoa resolveu devolver a casa para o seu dono. E a casa estava, vamos dizer assim, detonada, além de materialmente, espiritualmente também. Aí é que vem a questão, né? Essa pessoa que me chamou, que nos chamou, ela relatou que ela frequenta uma casa e foi falado para ela que se faz necessário fazer uma limpeza espiritual. Vejam bem, ela frequenta um terreiro de Umbanda e foi dito a ela que ela tem que fazer uma limpeza espiritual. Mas não houve aí uma vontade de realizar essa limpeza espiritual, né? Essa que é a grande questão. E aí eu me coloco a pensar, a pessoa cuida, a dirigente espiritual cuida desse médium, que ela é médium da casa em desenvolvimento, com a sua filha frequenta, e não dá um apoio espiritual para essa pessoa ou coisa do tipo. Será que a Umbanda ela só serve para ajudar quando é dentro do terreiro? Né? Essa que é a grande questão. E não é, porque muitas das vezes a raiz do problema está na casa da pessoa, né? Assim como foi o desse caso. Então, esse caso de Umbanda, ele relata algumas questões que às vezes vai incomodar, né? Pode incomodar aí quem vê esse vídeo, ok? Bom, a questão toda é, a pessoa que estava morando lá e que não honrou com o compromisso de pagar as parcelas da casa, ela incorporava uma dita cigana lá dentro da casa e fazia os trabalhos dentro da casa. E quando ela foi embora, essa pessoa que é a dona da casa agora atualmente, né, que voltou a ser a dona, relatou da casa estar muito carregada. Então, lá tinha ainda alguns móveis que era da antiga dona. Sofá, cadeira, mesa e outros objetos. E aí, como lidar com isso, né? Então nós fomos lá, já fui já com o mental
ligado ao Exu, né? Porque é ele quem estava à frente do trabalho. Então, já na ida, ele estava o tempo inteiro ali encostado em mim. E sempre que a gente faz um trabalho desse, é sempre o Exu que está ali ligado, né? Ele quem vai orientar as coisas que precisa ser feito, né? Dentro do que for passado, é ele quem intui. Então, chegamos lá, eu entrei em cada cômodo dessa casa para poder entender a energia que lá estava instalada. E aí você já começa a sentir aquela pressão de energia negativa, que realmente a casa estava muito carregada, o ambiente de brigas, de discussões, o ambiente onde eles faziam os trabalhos espirituais dentro da casa e com certeza não tinha conhecimento para fazer um preparo dessa casa, né, para poder iniciar. Como eu disse, um ambiente de discórdia, de brigas e tudo mais. A minha pergunta à dona da casa atual foi se na hora desse pessoal sair da casa, se teve alguma conversa no sentido mais tranquilo da coisa, né? Não foi uma conversa, se foi uma conversa amigável, vamos dizer assim. E ela disse que foi tudo, mas aquela energia ainda estava lá. Então, preparei a defumação de descarrego, né, com pinhão roxo, com dandá da costa, com arruda e outras ervas de descarrego forte. Fiz toda a defumação, todo o preparo na casa. Firmei a minha esquerda, né, do lado externo da casa, para eu poder ter uma segurança, um preparo, uma sustentação. E antes disso eu já tinha feito no templo um trabalho de firmeza também, mas a gente tem que fazer lá no local também para não ter nenhuma sobrecarga. Risquei alguns símbolos lá para fechamento de portais, para encaminhar espíritos que lá houvessem, e foi feito um símbolo de Exu que ele riscou lá, que foi pedido para eu riscar para fazer. E aí ele colocou cada pessoa dentro desse símbolo, né? Porque eu já tinha entrado, porque eu entro primeiro, me limpo, me preparo e depois vem o Exu. E ele é quem vai limpando as pessoas e vai passando um por um. O caso é o seguinte, o caso é que cada uma das pessoas que lá estavam, as 3 pessoas, né, estava a nora, a filha e a dona da casa atual, né, as 3 ali presentes no trabalho, eu e minha esposa. Então o que aconteceu? Cada uma delas, depois de passar no símbolo sagrado do Exu, que ele riscou, ponto riscado, cada uma começou a se passar mal, sentia uma energia estranha e tal, e começaram uma de cada vez a incorporar, né? E o que aconteceu? Cada uma dessas pessoas, a gente teve que encaminhar alguns espíritos, alguns seres que, na verdade, foram deixados ali para trazer a discórdia, a briga, para nada dar certo, para não ter prosperidade, para não haver harmonia. Então, o Exu foi um por um limpando e encaminhando esses espíritos dentro da lei, né? Porque eles se achavam o dono da casa. E na verdade, eles foram deixados ali propositalmente para trazer a discórdia, né? Porque apesar da família achar que a saída dessas pessoas foram em paz, não foi. Porque pensa, ela está perdendo a casa, né? Então, ela vai ter que voltar a pagar o seu aluguel e tudo mais. Então, eles deixaram ali alguns espíritos para que pudesse trazer essas discórdias, brigas e tudo mais na família que iria morar ali agora. E a casa totalmente detonada, precisando de uma reforma, de pintura, precisando dessa limpeza espiritual e energética, né, de encaminhamento, de purificação. Então, primeiramente, a gente fez essa limpeza espiritual junto com o Exu, e cada uma dessas pessoas foram trabalhadas ali naquele momento, recolhendo esses espíritos agressivos, porque eles não queriam sair da casa, porque foram deixados lá, foram pagos de forma espiritual, às vezes através de oferenda ou alguma coisa que foi prometido para esses seres, e eles não queriam sair da casa. E aí
começou, vamos dizer assim, uma grande guerra espiritual para recolher esses espíritos, mas essa guerra aconteceu de forma bem tranquila, porque onde a lei está presente, não adianta o baixo astral querer atuar, né? Então o Exu que trabalha comigo, a Pombagira que trabalha com a minha esposa, começou a trabalhar uma por uma, encaminhando cada um desses espíritos, e foi percebido que cada uma dessas médias estavam totalmente desequilibradas, né? Totalmente desequilibradas, precisando de um cuidado, de conhecimento, de ensinamento e tudo mais. Enfim, esse é um outro ponto. Mas eu penso, por que a mãe de santo não poderia fazer essa limpeza? Não poderia trazer a ordem ali naquela casa e na vida dessas pessoas que estavam com os seus médios? É uma crítica? Encarem como crítica. Mas é uma reflexão para todos nós umbandistas. O pai de santo, mãe de santo, dirigente espiritual ou coisa do tipo, pai de santo eu nem gosto de falar, tá? Ou mãe de santo, porque ninguém é mãe de santo, coisa nenhuma. Nós somos, eu prefiro chamar de dirigente espiritual ou sacerdote de umbanda que seja, mas nós somos pais e mãe no santo, ou no culto ao orixá, a divindade, né? Então, o padrinho, os madrinhas, que seja o nome que queira dar. Mas esse termo, essa nomenclatura, vamos dizer assim, ela mostra o grau de responsabilidade. E eu tô ali colocando a mão no macumbuco e comprando uma guerra espiritual, onde esses espíritos acabam se voltando contra a gente, de certa forma, né? Porém, a gente confia na espiritualidade que nos acompanha, nós confiamos nos guias que nos acompanham para realizar o trabalho, é um trabalho de lei, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de trabalho? Não, não pode, porque como eu disse, a gente está comprando uma grande guerra, né? E não é todo mundo que tem mão para isso. O seu dirigente, a sua dirigente, ele tem que, quando acontece uma coisa dessa, seja com o filho, seja com alguém da assistência, ele se colocar a ajudar essas pessoas, né? A ir na residência, porque muitas das vezes a raiz do problema está na casa da pessoa. Existem portais negros vibrando, existem seres obsessores, existem espíritos diversos que estão na casa da pessoa. E por mais que a pessoa vá no terreiro, muitas das vezes não adianta, né? Você está lá trabalhando, e a pessoa não sai daquilo, não sai do lodo, mas é porque a raiz do problema está na casa dela. Então, esse caso de Umbanda, entre tantos outros que eu já lidei, né, ele não é o primeiro e não vai ser o último, sempre vai ter um caso assim, né? E o importante é o que? Nós fomos lá, executamos o trabalho, e cada uma dessas pessoas ficaram bem, ficaram equilibradas, depois foi pedido para elas todos aqueles móveis que estavam lá, ou doa, ou taca fogo mesmo, né? Porque não é a energia delas, elas ainda queriam ficar com as coisas, geladeira velha, né? Um monte de coisas lá. É a energia da outra pessoa. Então você pensa, se eles brigavam, isso está tudo impregnado nos móveis que ali estão. Aquela energia ruim está impregnada. Então ela precisa ser, ou dá para alguém, ou faz uma doação para uma família, ou coisa do tipo, né? Ou queima, ou joga fora, qualquer outra coisa. Não adianta você querer ficar com uma coisa que não é sua energia. Não foi você quem gerou, né? E toda essa energia de discórdia fica ali. Portais negros se abrem ali. Então, fechamos os portais, fizemos a limpeza energética e espiritual, orientou-se em relação aos móveis e pedimos, faz uma limpeza antes de você mudar, com água e sal grosso, de dentro para fora, depois água com alfazema da porta para dentro, depois faz as devidas manutenções na casa, né? Pintura e tudo mais, porque tinha bolor, tinha um monte de coisas, né? A casa foi abandonada, vamos dizer assim, né? Em todos os sentidos. Então tem que pintar a casa, tudo para depois você poder mudar para casa. Depois que mudar, aí faz uma outra defumação mais leve, mais tranquila com a sua energia e cuida ali do local, né? Então esse daí é mais um caso que eu
passei, né, dia 25 de janeiro agora, e que acaba acontecendo, né? Acredito que tem muitos dirigentes espirituais que enfrentam essas situações. E se a gente não soubesse resguardar espiritualmente, né, cuidar, fazer as devidas firmezas, né, no nosso templo, no local que você vai fazer uma defumação, e a intuição, ouvir a história da pessoa, do que está acontecendo, para a gente poder entender como nós vamos trabalhar, como que a espiritualidade vai nos intuir, fica difícil, né? Você não pode ir de cara enfrentar achando que a espiritualidade vai ter que fazer tudo. Tem que tomar muito cuidado. Você não sabe as armadilhas que lá possam existir, né? Então eu vou contando, né, aqui no nosso canal diversos casos, né, que eu já passei dentro da Umbanda e que vai servir aí de conhecimento e experiência para cada um de vocês, tá certo? Então, para você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, toca o sininho, né? Curta aí se você curtiu o nosso caso de Umbanda. Se você não curtiu, pode dar o dislike, não tem problema nenhum, isso não vai mudar nada, né? O importante mesmo é trazer a informação, o conhecimento, né? O cuidado que nós devemos ter, né, ao fazer esse tipo de trabalho. Se você médium de alguma casa, tem algum problema na sua casa de discórdia, né, você vai mudar para uma casa, tem que ter todo um preparo, tem que fazer uma limpeza energética e espiritual. Então, consulte o seu dirigente espiritual, consulte alguém de sua confiança que possa lhe orientar sem dogmas, sem lendas, sem preconceito, sem falácias, tá? Porque a gente encontra muita coisa envolvendo simpatia, envolvendo lendas, se não fizer isso, enfim. Existem as formas certas e corretas de se fazer uma limpeza energética e espiritual, tá certo? Então, eu agradeço a todos e logo mais a gente vai, eu vou estar postando aí mais e mais vídeos falando das nossas atividades. Meu saravá fraterno a todos, meu axé, que nosso Pai Olorum, os sagrados orixás, guias e mentores abençoe a todos. Saravá.